Olá, boa tarde. Com a chegada das festas de fim de ano e o recesso de janeiro, mesmo com a pandemia, muitas pessoas aproveitaram para viajar. E para que tudo corra bem, é necessário estar atento às recomendações sanitárias e à documentação das crianças em casos de viagens em que os pequenos estão desacompanhados dos pais. Este é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia o ex-marido da juíza Viviane do Amaral, Paulo Arronenzi, por homicídio quintuplamente qualificado. Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de vereador de Cidade do Paraná, acusado de envolvimento com jogos de azar. Oswaldo Alves dos Santos, de 66 anos, foi denunciado pelos delitos de jogo do bicho e lavagem de dinheiro. E ainda, Conselho Nacional de Justiça define novas regras para agilizar a venda de bens apreendidos em procedimentos criminais. Os magistrados têm 30 dias para determinar a chamada alienação antecipada dos bens apreendidos. E antes da decisão, devem pedir um posicionamento do Ministério Público. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o ex-marido da juíza Viviane do Amaral, Paulo Arronenzi, por homicídio quintuplamente qualificado. Quem tem os detalhes desta decisão é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Olá, Guilherme. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, o Ministério Público denunciou Paulo José Arronenzi por feminicídio da ex-mulher dele, a juíza Viviane do Amaral, no dia 24 de dezembro, no Rio de Janeiro. Ela foi morta com 16 facadas na frente das 3 filhas, porque o ex-marido não aceitava a separação. A Promotoria de Justiça pede para que Paulo Arronenzi seja julgado e condenado pelo Tribunal do Júri. Segundo a denúncia, ele já saiu com a intenção de matar a ex-mulher e o crime foi praticado por motivo torpe, ou seja, desprezível, cruel e sem chance de defesa da vítima. O Ministério Público pede, além da condenação, também o pagamento de indenização por danos morais e materiais à família. Guilherme. Obrigado, Carolina. Boa tarde. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra a desembargadora Ilona Reis, do Tribunal de Justiça da Bahia, e mais 3 pessoas investigadas pela Operação Faroeste. Na denúncia apresentada ao Superior Tribunal de Justiça, eles são acusados da prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o Ministério Público, os 4 participaram do esquema de venda de sentenças judiciais apurado pela Operação Faroeste e teriam recebido R$800 mil em propina. A desembargadora Ilona Reis teve prisão temporária decretada no dia 14 de dezembro e está presa preventivamente desde o último dia 19. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, mantém prisão de vereador de município paranaense acusado de envolvimento com jogo do bicho. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus apresentado pela defesa de um vereador do município de Arapongas, no Paraná, preso no dia 18 de dezembro por envolvimento com o jogo do bicho. Oswaldo Alves dos Santos, de 66 anos, foi denunciado pelos delitos de jogo do bicho e lavagem de dinheiro. A denúncia do Ministério Público do Paraná revela um esquema ilegal milionário que teria a participação de um grande número de pessoas. O vereador é acusado de convencer funcionários públicos a burlar investigações anteriores. De acordo com a folha de antecedentes criminais do vereador, o político tem afinidade com jogos de azar desde 1990. No STJ, a defesa sustentou que a prisão foi motivada por presunções descabidas e pediu a aplicação de medidas cautelares diversas, alegando que o acusado é idoso, hipertenso e tem outras doenças que o colocam no grupo de risco para a Covid-19. Ao analisar o pedido, o presidente do STJ não constatou a ocorrência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão de liberdade do acusado antes da análise do mérito do habeas corpus pelo TJ do Paraná, respeitando a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, estendeu a autorização para que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, libere o uso emergencial de vacinas aprovadas no exterior. A lei que garantia essa autorização perderia a validade hoje. Ricardo Lewandowski atendeu ao pedido do partido Rede Sustentabilidade e estendeu a validade de parte da lei que estabeleceu as medidas para o combate ao coronavírus. Essa lei entrou em vigor em fevereiro deste ano e a vigência dela está condicionada ao decreto que reconheceu o estado de calamidade pública, que termina hoje, 31 de dezembro. Entre as medidas que ficaram mantidas para 2021, com base na decisão do ministro, está a autorização para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária libere o uso emergencial de vacinas em até 72 horas depois do pedido, desde que o imunizante tenha sido aprovado no exterior por uma agência dos Estados Unidos, da China, do Japão ou da União Europeia. O ministro também manteve a autorização para que os governos locais mantenham o isolamento e o uso de máscaras. A decisão é liminar, ou seja, provisória, e deve ser analisada pelos outros ministros do plenário da Corte. No próximo bloco, viagens com crianças nas férias. É preciso estar atento às recomendações sanitárias e à documentação para viajar com menores desacompanhados dos pais. A gente volta já. A Constituição de 88 é de extrema importância para a área da saúde. Ela veio consolidar o direito, à saúde e torná-lo um direito fundamental, uma cláusula pétrea. O Conselho Nacional de Justiça definiu novas regras para agilizar a venda de bens apreendidos em procedimentos criminais. Todo o dinheiro arrecadado é investido em políticas públicas. As normas definidas pelo Conselho Nacional de Justiça estão em uma resolução publicada no fim de novembro. Os magistrados têm 30 dias para determinar a chamada alienação antecipada dos bens apreendidos. E antes da decisão, devem pedir um posicionamento do Ministério Público. Além disso, eles devem seguir alguns procedimentos. O estado de conservação do bem ou produto deve ser acompanhado mesmo que ele esteja sob responsabilidade de um depositário designado formalmente. A sentença que decreta a perda do bem deve identificar se ele foi apreendido em crimes relacionados a atividades de milicianos ou ao tráfico de drogas. Os magistrados também devem realizar a restituição do bem apreendido à vítima quando cabível, na medida das possibilidades. Para fazer a alienação antecipada, eles podem realizar leilões unificados ou recorrer a centrais de alienação de primeira e segunda instâncias. A resolução autoriza ainda a adesão ao procedimento de alienação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para isso, o pedido deve ser feito pelo Sistema Eletrônico de Informações do Ministério. Até setembro deste ano, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, vinculada ao Ministério, realizou 68 leilões e arrecadou 101 milhões de reais, 10 milhões a mais que em todo o ano passado. Todo esse dinheiro deve ser investido em políticas públicas. O Conselho Nacional de Justiça aprovou ajuste em resolução para aprimorar os direitos fundamentais de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexo, que estão submetidos a processo penal. A normativa segue linha de proteção às minorias, defendida pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, além de estar em conformidade com tratados internacionais para a garantia de direitos humanos. O principal ponto aprimorado é a garantia dos direitos fundamentais para que pessoas LGBTI presas possam cumprir as penas em locais adequados ao seu gênero autodeclarado. A proposta foi aprovada por unanimidade em sessão virtual no Conselho Nacional de Justiça. O
Outro ponto importante é que a normativa do CNJ reconhece de forma mais ampla a população transexual. Assim, a definição do local da prisão será feita depois que a pessoa presa pertencente à população LGBTI expressar preferência. O entendimento segue posicionamento do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em uma ação que trata sobre a transferência de transexuais femininas para presídios femininos. O caso ainda não foi julgado pelo plenário do Supremo, mas em junho do ano passado, Barroso determinou em decisão provisória que seja feita a transferência até o julgamento conclusivo do caso. A norma do CNJ também segue a linha de proteção às minorias que o presidente do CNJ e STF, ministro Luiz Fux, defende como fundamental para reduzir as violações de direitos que o Estado comete, além de estar em conformidade com tratados internacionais para a garantia de direitos humanos. A medida do CNJ deve beneficiar principalmente mulheres trans que sofrem discriminação e violência dentro dos presídios masculinos. Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que, em todo o Brasil, apenas 36 cadeias têm alas para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexo, e outras 100 unidades prisionais possuem celas exclusivas para esses presos. 90% das penitenciárias brasileiras não possuem estrutura para a garantia dos direitos fundamentais da população carcerária LGBTI. Fim de ano chegou e, apesar da pandemia, muita gente vai encontrar parentes para comemorar a entrada do novo ano e o recesso de janeiro. Mas é preciso ficar atento às recomendações sanitárias e também à documentação para viajar com menores desacompanhados dos pais. Todo ano é assim. Os avós viajam com as netas de Brasília para Belo Horizonte. É tradição passar as festas de fim de ano na capital mineira. Com a pandemia, o que mudou agora foi o cuidado para evitar aglomeração. É uma tradição de família. Todo ano a gente passa Natal e Ano Novo lá. Mesmo agora com pouca gente, que já sabemos o que temos que fazer, nós vamos reunir pouquinhas pessoas, só para não passar de liso. As meninas têm 10 anos e não estão acompanhadas dos pais. Por isso, os avós é que levam a certidão de nascimento das netas, procedimento obrigatório para o embarque. Eu levo o CPF delas, levo a certidão de nascimento e a identidade, porque a certidão consta o nome dos avós, né? Então eu posso, porque através do meu documento eles vêm. Precisam da autorização para viajar dentro do país crianças ou adolescentes menores de 16 anos sem os pais ou responsáveis. Já para sair do país, é necessária a autorização da Justiça quando envolver menores de até 17 anos, viajando sem a presença dos pais ou com apenas um deles. Também é preciso ficar atento à validade da autorização. O Estatuto da Criança e do Adolescente contém artigos que impõem algumas regras para as viagens de menores. São determinações que valem tanto para viagens nacionais quanto internacionais. E para falar sobre esse assunto, convidamos a supervisora da Seção de Apuração e Proteção da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que explicou o que os pais devem fazer antes de autorizar uma viagem desacompanhada dos filhos. No caso das viagens nacionais, todos aqueles que tiverem menos de 16 anos precisam estar acompanhados ou deverão portar uma autorização para viajar. Já no caso das viagens internacionais, todos aqueles até completar 18 anos precisarão estar acompanhados ou portar a autorização. Antes de autorizar uma viagem desacompanhado dos seus filhos, os genitores devem entrar em contato com quem fará o transporte. As companhias aéreas e as viações prevêem algumas condições para prestar o serviço. Após tudo acertado e no caso do descumprimento de alguma cláusula, cabe uma responsabilização civil. Em quais casos a autorização de viagem não é necessária? Para as viagens nacionais, os adolescentes acima de 16 anos poderão viajar desacompanhados e sem autorização. Já as crianças e os adolescentes até completar 16 anos deverão estar acompanhados ou do pai, ou da mãe,
ou de um responsável legal. Caso eles não estejam acompanhados dessas pessoas, eles só poderão viajar sem autorização se eles estiverem acompanhados de um parente até 3º grau. Esse parentesco é comprovado mediante documentos. Outra hipótese que não é necessária autorização é quando se trata da mesma região metropolitana. Não é necessária autorização nesse caso também. Já para as viagens internacionais, o adolescente até 18 anos precisa estar sempre acompanhado de ambos os genitores para viajar sem autorização. Em todos os outros casos, ele precisará estar autorizado. Para autorizar a viagem de uma criança ou de um adolescente desacompanhado ou em companhia de terceiros, nós precisamos dividir as viagens nacionais das viagens internacionais. As viagens nacionais são autorizadas por apenas um dos genitores. Já as viagens internacionais precisam de autorização de ambos os genitores. Os pais podem autorizar qualquer pessoa maior de 18 anos e capaz a acompanhar seus filhos em uma viagem, tanto nacional quanto internacional. Não é necessário que esse acompanhante tenha algum grau de parentesco. As determinações do artigo 83 e 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente devem ser seguidas para todos os tipos de viagem, terrestre, marítima e aérea. Lembrando que as viagens de carro também devem seguir as regras. Veja a seguir, na retrospectiva 2020, a posse de Nunes Marques como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu espero você. A Constituição é o conjunto de leis e regras que regem a nossa sociedade. É ela que define as normas de conduta para que tenhamos uma vida tranquila. Retrospectiva 2020 do Supremo Tribunal Federal. Por maioria, o plenário negou o pedido do Congresso para suspender a venda de refinarias da Petrobras sem autorização do Poder Legislativo. Na pauta da sessão, o julgamento do pedido de liminar feito na reclamação apresentada pelas mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados contra a venda de subsidiárias da Petrobras. São as refinarias de Landulfo Alves, na Bahia, e a Presidente Vargas, no Paraná. A alegação é que houve afronta a uma decisão do STF, que proibiu o governo de vender uma empresa matriz sem aval do Congresso e sem licitação, permitindo somente a privatização de subsidiárias sem consulta prévia ao Legislativo. O relator da matéria, Edson Fachin, votou a favor da concessão da liminar e assim suspender a criação e alienação de subsidiárias com desmembramento da empresa-mãe, com o simples intuito de venda de ativos até o julgamento do mérito. Se está diante de um juízo de cognição sumária a demandar a ponderação em relação ao perigo de dano irreparável revelado pela iminência de alienação dos ativos que poderá futuramente ser realizada, sendo, portanto, reversível, e a probabilidade do direito. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Para ele, não houve desrespeito ao julgamento do STF, como alegam as mesas diretoras do Senado e da Câmara. Alexandre de Moraes negou a concessão da liminar, entendendo que a criação de subsidiárias não indica qualquer tipo de desvio de finalidade ou de fraude. Não vislumbro, de forma alguma, nem desrespeito ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade citada anteriormente, nem um alegado desvio de finalidade ou qualquer tipo de fraude que pretenda, na presente hipótese, transformar o plano de desinvestimento em privatização disfarçada da empresa-mãe. Para o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou o relator, a criação de subsidiárias, na forma como vem sendo feita, afronta a Constituição. Essa questão
não diz respeito à tecnicalidade, se cabe ou não cabe a reclamação no caso, ou se há aderência perfeita, estrita ao que foi decidido pelo plenário desta Corte. Nós estamos em face de uma questão que diz interesse à própria soberania nacional. E a Corte, a Suprema Corte do país, está sendo chamada a dar uma resposta a esta tormentosa questão. A divergência foi seguida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e pelo presidente Luiz Fux. Votaram com o relator a ministra Rosa Weber e os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por maioria, o plenário do STF votou no sentido de liberar provisoriamente a negociação de subsidiárias da Petrobras até que haja uma decisão definitiva da Corte sobre o caso. No final de outubro, por maioria de votos, o plenário do Supremo determinou que o estado do Mato Grosso do Sul tem exclusividade para cobrar ICMS na importação de gás natural da Bolívia. 3 ações que tratavam da matéria foram ajuizadas pelo estado contra São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O relator, ministro Gilmar Mendes, considerou que o estado do Mato Grosso do Sul possui legitimidade para figurar como sujeito ativo do ICMS que incide em operações de importação do gás que vem da Bolívia. Ainda que se considere importante a entrada física do produto no estabelecimento do importador, registre-se que, embora o gás seja transportado em fluxo contínuo, a parcela do gás destinada ao Mato Grosso do Sul necessariamente ingressa fisicamente naquele estado. Dessa forma, em que peso do produto não possa ser completamente armazenado no estabelecimento da Petrobras, situado no estado do Mato Grosso do Sul, há a internalização do produto no território nacional, naquele ente federado. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu e se manifestou no sentido de que a operação de importação do gás boliviano não ocorre na estação de Corumbá, e sim em cada um dos 47 pontos de entrega do produto. Foi uma decisão política da então diretoria da Petrobras. Uma decisão política com claro viés de deixar a tributação no Mato Grosso do Sul. Os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber e Marco Aurélio acompanharam a divergência. Não tenho como assentar que o ICMS de todo gás que transita, como eu disse, simplesmente transita no estado de Mato Grosso do Sul, seja desse estado. Já os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski seguiram o entendimento do relator. Em que lugar se dá a transferência do domínio? Se realiza no estado do Mato Grosso do Sul, trata-se de uma importação por conta própria, sob encomenda do gás natural oriundo da Bolívia. Ninguém tem dúvida, por todas as vênias, que o desembaraço aduaneiro desse gás natural é feito em Corumbá, Mato Grosso do Sul. E com a maioria de votos em favor da tese do relator, o Supremo Tribunal Federal determinou que o estado do Mato Grosso do Sul tem exclusividade para cobrar ICMS na importação de gás natural da Bolívia. Tomou posse em novembro deste ano, claro, o mais novo integrante do Supremo Tribunal Federal. Nunes Marques, de 48 anos, assumiu o cargo de ministro da Corte em cerimônia por videoconferência. A solenidade de posse do ministro Nunes Marques foi breve e restrita a um grupo de autoridades convidadas para a cerimônia. Sentaram-se ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, o procurador-geral da República e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Conforme a tradição, após a execução do hino nacional, Nunes Marques foi conduzido ao plenário pelo ministro mais novo no STF, Alexandre de Moraes, e pelo ministro Gilmar Mendes, que substituiu na cerimônia o decano Marco Aurélio, ele que, por integrar o grupo de risco da Covid-19, optou por não participar. Na sequência, Nunes Marques leu o termo de compromisso. Prometo
bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O diretor-geral do Supremo, Edmundo Veras, fez a leitura do termo de posse. Tomou posse e entrou em exercício após prestar compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo nos termos da Constituição e das leis da República, Sua Excelência, o senhor doutor Cássio Nunes Marques, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O documento foi assinado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, e também pelo novo ministro. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cássio Nunes Marques. Em seguida, Nunes Marques foi conduzido à posição que ocupará a partir de agora no plenário, sentando-se na primeira cadeira à esquerda do ministro Edson Fachin. O único a falar foi o presidente do STF. Fux parabenizou o novo integrante da corte e agradeceu a presença tanto das autoridades que estavam no plenário quanto às que acompanharam a cerimônia por videoconferência. Em nome da corte, eu queria desejar boas-vindas à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, que Vossa Excelência seja muito protegido nessa sua nova missão, tendo em vista que Vossa Excelência preenche todos os requisitos para assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem reputação ilibada, Vossa Excelência tem, pelo seu currículo notório, saber jurídico, Vossa Excelência tem conhecimento enciclopédico e, acima de tudo, independência olímpica. Seja muito bem-vindo, que Deus proteja a sua caminhada. O novo integrante do STF substitui o ministro Celso de Mello, que se aposentou após 31 anos na corte. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e um ano novo de muita saúde e prosperidade. Celebre com segurança, hein? Boa tarde, até amanhã.